Olá, eu me chamo Edemar Miqueta, eu estou mestrando no curso de Cinema e Artes do Vídeo da Unispar, e hoje eu estou aqui trazendo alguns convidados mais que queridos, o nosso artista visual, fotógrafo e grande amigo Roberto Pitella, a artista fotógrafa Simone Maurina, e o fotógrafo Evandro Martin, que é responsável pelo projeto Passagens. E a gente veio para conversar sobre curadoria para produção de livros e exposições fotográficas. Então, eu convido vocês a caminharem conosco nessa roda de conversa descontraída, para a gente conhecer um pouquinho sobre o que foi essa produção e como que são esses processos de curadoria, né, processos que todos nós enfrentamos e que são muito interessantes. Então, eu trago para vocês agora nosso querido amigo Roberto Pitella. Desculpe, corta tudo. Não era... Não, pode ficar tranquilo. Deixa eu só fazer uma pergunta. É melhor eu deixar o meu microfone desligado enquanto não estou falando, né? Para não interferir, porque eu não estou com fone de ouvido aqui. Melhor, né? Você que sabe, Simone. Eu acho que depois a gente vai acabar assim, no diálogo, depois meio que atrapalha, né, se ele estiver desligado. Então, deixa eu ligar direto. Não está fazendo barulho algum, viu? Eu também não estou ouvindo. É porque está tendo uma obra aqui do lado, achei que estivesse fazendo barulho. Não está atrapalhando. Então, ok, beleza. Beleza? Ok. Mas não era... Não era outra ordem? Sei eu? É verdade. É o Evandro. Então, vamos lá. Depois a Simone e depois eu. Começamos. Fazemos a apresentação de novo. Eu falei tão bonitinho agora. Vamos lá. Eu estava escrevendo aqui, me desconcentrei. Eu já estava feliz que tinha terminado a minha parte, mas tudo bem. Vamos lá. Começar de novo. Começa de novo. Olá, eu sou Edemar Miqueta e estou mestrando no programa de pós-graduação de Cinema e Artes do Vídeo da Universidade Estadual do Paraná, da Unispar, e eu sou o produtor do projeto Passagens, companheiro de trabalho do fotógrafo Evandro Martin, e hoje nós estamos trazendo aqui para vocês dois amigos muito queridos nossos, o artista visual e fotógrafo Roberto Pitella, a artista e fotógrafa Simone Maurina, e, claro, o principal responsável por esse projeto, que é o fotógrafo Evandro Martin. Nós vamos falar sobre curadoria para produção de livros e exposições fotográficas. É um processo que sempre nos pega pelo pé, né, que nos chama a atenção, por vezes difícil, e que é um assunto muito interessante, muito contemporâneo, assim, das nossas ações, do nosso dia a dia. E eu, enquanto cineasta, estou aprendendo muito com isso tudo. Eu acho que está sendo bastante interessante. E, assim, vamos, sem mais milongas, iniciar essa conversa. Então, eu quero trazer agora para vocês aqui o nosso fotógrafo e o responsável por esse projeto, o Evandro Martin. Olá, eu sou o Evandro Martin, trabalho já com fotografia há 13 anos, e desses 13 anos já percorri boa parte do Brasil, alguns países da América Latina, e depois, com o passar do tempo, veio a ideia de reunir um pouco desse material para criar um livro. Aí surgiu a ideia do Passagens. Essa ideia dela, ela já faz alguns anos que eu tenho trabalhado e até que a gente conseguiu agora finalizar. Legal, Evandro. Eu vou passar agora para o Roberto Pitella, que vai nos dar essa primeira caminhada, assim, né, sobre como foi esse contato conosco, né, Pitella, para conhecer esse trabalho, desde que a gente se apresentou a você, o convite e todo esse processo aí. Ótimo.
Bom, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado mais uma vez de estarmos juntos da forma que dá e dessa forma que eu tenho. Por um momento foi obrigatório, né? Era a nossa única possibilidade, mas ela é de extrema facilidade também de criar contatos e etc. Bom, meu nome é Roberto Pitella, eu sou artista visual, a minha arte primária, básica, é a fotografia, depois eu fui para outros caminhos, e misturando sempre a fotografia com outras mídias, buscando sempre a imagem, né? Eu sou um apaixonado pela imagem, como nós quatro todos aqui somos. E sou professor na Unespar também, na Universidade Estadual do Paraná, no campus da Belas Artes, no curso de museologia. E tenho meu trabalho de artista, tenho meu trabalho de editor, uma pequena editora, e meu trabalho de curador. E nos conhecemos, o Edmar e eu, e o Evandro, na verdade, foi numa noite, num espaço cultural chamado Portfólio, em que eu estava falando de imagens, né? A importância das imagens e tal, blá, blá, blá. E aí nós nos conhecemos e nos aproximamos. E eu acho que isso é muito importante. O nome do evento que estava rolando lá chamava-se Jardim de Ideias. E eu acho isso bastante sintomático, significativo, porque a curadoria é um grande jardim de ideias, né? Em que nós trabalhamos, aramos, preparamos a terra, né? Por diversas maneiras, diversos caminhos, diversas formas, e vamos semear e vão brotar, né? E vão brotar o quê? O livro. O livro é o resultado final de uma plantação, de um preparo, né? A exposição é a mesma coisa. Então, o Edmar, o Evandro e eu, nós nos debruçamos neste arar, né? Neste preparar o terreno para o livro Passagens e outros projetos, né? Então, eu queria só começar essa ideia por aí, pelo nosso encontro, né? E também, agora, queria ouvir muito a Simone Maurina, artista, fotógrafa, e que eu sei que eu espero que seja uma feliz leitora do livro Passagens. Então, como é que foi? Como é que você recebeu esse livro, Simone? E conte para nós um pouco de você também, por favor. Olá, gente. Meu nome é Simone Maurina. Eu sou fotógrafa, professora, artista e uma eterna apaixonada pela contemplação da beleza. Eu gosto desse termo, de contempladora de beleza. Bem, eu conheci o Evandro e o Edmar há bastante tempo. A gente acabou compartilhando, numa época, um espaço em Curitiba, um espaço de trabalho, e depois criamos esse laço de amizade mesmo se vendo pouco. E a gente tem um laço, uma conexão muito grande com o Maranhão, tanto que um dia eu estava lá no Maranhão e do nada eu vejo essas duas criaturas sentadinhas num banco de praça. Ai, foi tudo de bom aquele dia. E o trabalho do Evandro e do Edmar, os dois, mas falando agora do Passagens do Evandro,
ele é o Evandro. O pouco que eu conheço do Evandro, o livro é o Evandro. Ele tem esse silêncio e esse jeito de se relacionar tanto com as pessoas, com as coisas, de uma forma tão cuidadosa, delicada e profunda e bela. E eu sinto isso nas imagens. As imagens, elas afetam. Elas afetam no sentido de afeto, de colo. Tem algumas imagens que dá vontade de ficar ali parada, olhando para elas. E sem contar que a paleta de cores do livro como um todo está muito bonita. Para uma contempladora da beleza, o livro está perfeito. A paleta de cores está linda, muito linda. Por hora, é isso que eu quero falar. Maravilha, Simone, maravilha. Eu, particularmente, como curador, fico extremamente feliz de ouvir as suas palavras, da gente buscar, de você falar do silêncio, da contemplação, e eu concordo completamente com você sobre o livro ser a alma, né, do Evandro. Porém, isso, ia pedir para você, Edmar, colocar a gente todos aí, para a gente ficar um olhando para o outro, assim, fica mais fácil e mais gostoso da gente. Porque vamos tentar fazer um bate-bola aqui, né? Não, assim, agora fala aqui, fala ali. Porém, eu não acho, Simone, e agora eu vou falar uma coisa mais também curatorial aqui, mas eu vou pegar a tua fala aproveitando isso. E até uma vez nós conversamos sobre isso, Edmar, o Evandro e eu. O Edmar, muito singelo, ele diz que o Evandro é o responsável pelo livro Passagens. E eu digo que não. Curatorialmente, eu entendo o projeto como ele é feito a 4 mãos. O Evandro saía para fotografar com o Edmar. A presença do Edmar está também ali. Sim, sim. Né? A parceria, o olhar, a espera, a segurança que o Edmar passava para o Evandro. Né? Eu acho que isso nós temos que, talvez, romper com certos mitos, né? Aquele do fotógrafo que anda solitário pela vida e não tem interferência de nada e tal. Isso aí é construção que interessa a muita coisa, né? Mas, na verdade, por exemplo, quando a gente pega o processo, e daí, para fazer a curadoria, eu tive que saber exaustivamente do processo, como é que foi? Como é que foi? Acordavam que horas? O que vocês comiam? O que vocês ouviam? O que vocês conversavam? Como é que é? Você ia sozinho lá naquela... Não, eu ia com o Evandro. O Evandro, às vezes, parava, eu andava. Então, teve um lance de muita, muita cumplicidade. Então, eu não concordo com o Edmar quando ele fala que o responsável é o Evandro. Eu também não. Responsável. Também não, porque até onde eu conheço esses dois camaradas, belos companheiros, eu vejo eles como sempre de mãos dadas. E isso é muito bonito, e isso é muito importante. Muito. Essa parceria que vocês dois conseguem construir, esse respeito entre cada um compartilhando e trabalhando juntos e construindo. Por isso que o livro ficou isso que ficou, né? Porque perfeito. Tem mãos de vocês três, provavelmente, quanta gente tem por trás, né? E
por isso que ficou essa beleza toda, essa Claro. profundidade. Tem a extrema delicadeza do olhar do Evandro, lógico, claro, muito mais do que técnica. Muito mais. E aí também foi uma preocupação, Simone, curatorial, porque eu não queria que o livro ficasse... Porque o Evandro ele tem um domínio técnico fantástico, fantástico, mas que pode ficar perigoso, porque senão fica apenas mais um livro de fotos bonitas de um lugar interessante. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Sério? Sim, estava exatamente. Porque o Edmar, ele me pediu para encaminhar algumas fotos, se eu pudesse. E como eu estou fora do meu espaço de trabalho, eu peguei algumas imagens que eu tenho aqui comigo, e eu não fiquei pensando, tanto que tem fotos que está passando, que elas estão sem tratamento, tem foto de celular, tem fotos daquelas maquininhas pequenininhas compactas, e tem fotos da minha câmera profissional. Então, essa foto, por exemplo, é de um celular. Eu fui na busca das fotos que me tocavam enquanto ser humano, não enquanto fotógrafa. Porque eu acredito que a gente está num momento que é importante a técnica, como você falou, mas muito mais que a técnica é o que eu quero contar com essa imagem que eu tô mostrando aqui para vocês. E se ela me toca, foi o que eu falei do Evandro, o livro, ele fala, é como se estivesse falando um pouco da alma dele, do jeito de ser dele. Então, vai muito... A técnica, ela é um pedaço, ela é um ator que está ali. Senão seria mais um livro, como você falou. Perfeito. Muito legal, Simone, muito legal ouvir isso. E aí, vocês dois aí? Eu vejo assim, na minha fotografia, realmente, eu uso bastante a técnica para tentar expressar o que eu sinto em cada lugar que eu vou. Né? É uma forma que eu consegui me expressar. Eu não sou uma pessoa de conversar muito, sou mais retraído, né? E a fotografia, para mim, é a forma que eu consegui de trazer aquele sentimento, trazer aquilo que eu vejo em cada lugar que eu estou. E, claro, a técnica, para mim, ela acabou sendo a ferramenta de como passar isso através do que eu vejo para a fotografia, né? Mas é um processo que foi muitos anos. Eu, profissionalmente, são 13 anos de fotografia, mas eu fotografo... eu comecei a fotografando há muito tempo. Até é engraçado, a primeira vez que eu comprei uma câmera fotográfica profissional, antes da câmera chegar, eu li o manual inteiro dela. Então, assim, eu adoro ver essas questões técnicas de funcionamento, até mesmo de composições, todos os mecanismos da câmera, para poder, aí em campo, eu saber, assim, como eu posso pegar aquela luz, como eu posso pegar como eu posso gerar aquela composição e colocar isso numa imagem. E o Edmar, ele acaba realmente sendo uma pessoa importante nas viagens. E existem lugares que a gente vai que realmente é inóspito, lugares que sozinho o risco é muito alto. Então ele acaba sendo essa pessoa que deu o suporte, né? Algumas fotografias ele acaba fazendo parte delas porque são feitas com light painting, né? Com uma lanterna. Ele tá usando a lanterna, a iluminação. Eu faço o direcionamento, então ele acaba realmente fazendo parte da imagem. Então, basicamente, todas as fotos, algumas fotos do Passage são antes de a gente trabalhar junto. Aí, a partir daí, a maioria, todas daí, são... O Edmar está junto. Toda imagem dessa, pode imaginar que ele está atrás da câmera também,
Tá por perto. E eu tenho também uma sequência de fotos que até ontem eu estava dando risada, estou trabalhando num outro livro e estava fazendo a seleção de fotos. A quantidade de fotos do Edemar nas fotos, nos meus enquadramentos, porque geralmente eu estou concentrado e eu não percebo ele. E ele está lá de um canto fotografando e eu acabo fazendo a foto. Quando eu chego para editar, eu amplio a imagem. O Edemar está lá, tá na imagem. Ótimo, que ótimo isso. Mas foi uma parceria interessante, assim. Nossa, auxiliou muito, assim, muitos locais, a gente acabou explorando. Eu gosto muito de explorar, de ir a lugares mais difíceis, né? Então, gosto sempre de sair da rota turística, sempre. Quanto mais difícil, melhor a fotografia. E sozinho, realmente, é complexo. Claro. Tem que ter sempre alguém de um apoio. É muito legal essa questão de ouvir as histórias por trás da fotografia. Isso é fundamental. Isso é fundamental, Simone, para a curadoria. A curadoria, isso são coisas que eu me pauteio para fazer, né, os meus projetos curatoriais, quando sou chamado e tal. Eu sempre tenho alguns conceitos que me norteiam para eu poder fazer uma curadoria. Então, é bem isso que você falou. A curadoria é uma escuta. Você falou escutar as histórias por trás das fotos. Mas é exatamente isso, né? O papel do curador é, acima de tudo, de escutar. Escutar essas histórias, escutar as histórias das pessoas envolvidas, para poder ter condições de sair do caminho fácil, que é fazer a curadoria técnica. Não é porque eu me pego, essa foto está perfeita, essa está perfeita, essa está perfeita, pim, pam, 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 entrego lá as 80 fotos, 100 fotos, 50 fotos, não importa o número, e pronto. Eu opto, como curador, por um outro caminho, né, que é o caminho da escuta, que é o caminho da descoberta. Assim. Quem são essas pessoas? Qual é a história dessa foto? Como é que se agrupam essas fotos? Então, isso aí que se fala, assim, para mim, é um grande barato do processo curatorial, a escuta. Isso aí eu acho que é uma etapa fundamental da curadoria. Agora eu queria aproveitar e perguntar para o Evandro e para o Edemar, que daí acho que tem a ver, Simone, que você também não sabe, você vai saber agora também. Uma das formas que eu trabalho como curador, que eu fiz essa curadoria, eu enviei um questionário com perguntas muito malucas, muito estranhas. Como é que... Você tem as perguntas aí, não? Eu não tô, mas acho que você deve ter revisto elas, não foi, Ivan? Sim. Lembrar. Tá. Tem alguma pergunta? Você lembra de alguma pergunta que você gostaria de falar? Assim, isso aqui eu achei qual que é desse cara. É uma coisa realmente engraçada de você ver, assim, é uma pergunta sobre a curadoria das fotos por passagem, você perguntou se eu gosto de cozinhar. Né? Eu achei engraçado, assim, no início. Né, tipo, tinha qual é a roupa que eu uso, qual é a sequência qual é o meu processo, né? Qual é a sequência de coisas que eu faço antes de fotografar, né? Tinha qual é a música, se eu escuto uma música no campo ou não, né? Do trabalho ou não. Se canta. Se canta, Então, isso até depois eu percebi que eu geralmente, assim, quando eu começo eu não canto quando eu estou caminhando, né? Quando eu tô indo no local, tô tranquilo, estou só escutando. Quando eu começo a fotografar, eu já comecei a perceber isso algumas vezes, e eu começo a me empolgar, que eu começo a ver assim, poxa, tá sendo legal, é isso mesmo. Eu começo a vir música na minha cabeça, a coisa começa a ser tipo começa uma sinfonia. Então, dependendo da situação, assim, é música clássica ou é rock, ou assim, é de tudo que é um pouco. Vem umas músicas e eu fico
naquela empolgação, a música vem, eu fico cantarolando e fotografando. Mas geralmente antes eu tô assim, mais na caça da imagem, né? Em silêncio, escutando o vento, as plantas, os pássaros, né? Toda a água, até eu chegar na imagem, no local, assim, que eu vi a imagem, aí eu me preparo para começar a fotografar. E quando eu vejo que, assim, eu estou conseguindo encaixar a técnica para transpor, né, para colocar a imagem, o meu sentimento, aí começa a música começa a vir, acho que começa a ser interessante. Teve algumas perguntas assim que eu achei bem legais, até que me ajudou até realmente para ver o meu processo. Para mim, eu vejo mais como uma questão técnica, fotografia. É uma forma que eu gosto de passar o meu sentimento, mas eu vejo como fotógrafo como uma questão técnica. Até você pergunta, né, se eu me considero artista. E nas primeiras conversas que a gente teve, eu falava que não, eu era só um fotógrafo. Né? Para mim, eu sou muito metódico, eu sou muito, né, tanto que eu sou formado em gestão financeira. Eu gosto de número, então a fotografia para mim eu vejo muito técnica, mas tem essa parte sentimental que eu acabei vendo depois com essas questões, né, que você levantou. E eu achei interessante aí você falando da cozinha, como que isso, né, como tudo isso acaba fazendo parte do processo. Né? Uhum. O Evandro, por muitos anos, ele nunca se considerou um artista. Né? Foi sempre uma discussão que nós tínhamos, porque eu falava, não, cara, antes de você ser fotógrafo, você é um artista, porque a coisa se constitui na tua mente, né? Você elabora, é um processo. Mas não, ele negava isso, negava esse ponto de vista, porque, enfim, eu acho que tinha, assim, algum receio de se expressar, talvez de falar o que sente, não sei ao certo. Com esse processo da curadoria, com os questionamentos, eu acho que isso levou ele a refletir mais sobre si próprio, né, sobre si, para poder chegar assim, para se entender, para entender a própria fotografia que ele faz, do que ele gosta. Hoje ele já está mais livre com isso tudo. E dentro do nosso trabalho, essa parceria, é claro, nós estamos já há quase 12 anos trabalhando juntos, e foi um parto, não foi fácil não foi tão simples assim, porque um cineasta e um fotógrafo darem-se certo no campo, são dois universos semelhantes, mas paralelos, né, e meio distantes. O Evandro, como ele falou, ele não era muito de conversar com as pessoas. Eu já sou de chegar, de conversar, de abraçar, eu quero saber tudo, eu já quero filmar, e muitas vezes me dei mal com essa história de filmar tudo também. Paguei o que não precisava pagar, enfim, né, essas coisas que acontecem. Mas eu gosto de conhecer sobre... Então, hoje nós estamos aprendendo a unir isso, né, porque eu faço a minha parte enquanto coleto essas informações. Ele vai e faz a fotografia dele, eu faço um registro do espaço para a gente ter uma localização e tal. Só que tem um probleminha ainda, que geralmente eu apareço nas fotografias dele, né? Então eu acabo entrando nesse campo de visão. Inclusive, recentemente, ele me fez comprar uma touca quase fosforescente, assim, né, para aparecer, para eu poder me destacar onde eu estiver, principalmente no meio da mata, porque sempre com o celular, que hoje é mais prático para ter esse registro só de localização, essa coisa toda, né? Mas é uma parceria que a gente está aprendendo muito no decorrer desses anos, e acho que tem muito ainda para nós aprendermos. E esse processo da curadoria que você trouxe para nós foi de extrema importância, até para a gente poder olhar para dentro, porque sim, nós começamos a produzir imagens, e chega um momento que você não sabe o que fazer com isso, né? Essas separações de texturas, de tons, e como organizar isso para o livro, porque a gente acaba achando tudo muito lindo, é difícil, né, de fazer essa escolha, e eu acho que o mais importante é isso, de ter um terceiro olhar, alguém de fora, para tipo desmamar, né, para tirar assim, desapega, porque qual que é a tua intenção? É o livro X, então você tem que caminhar para esse lado, e é por aí mesmo, né? Eu acho que a curadoria tem esse papel,
né? Diferente, eu vejo também aí entra da curadoria de festivais, que é um outro patamar, que não tem nada a ver com essa história, né? Porque aqui a gente está trazendo o livro e a exposição em si. Até a curadoria de festivais eu acho que é um pouco agressiva, muitas vezes, enfim, tem muitas coisas que eu não entendo, mas também não vem ao caso, né? É muito importante você ter falado isso, Edmar, porque quando a gente fala sempre curadoria, né? Mas é importante deixar claro para as pessoas que o termo correto seria curadorias, porque existem várias possibilidades e vários tipos de curadoria, né? Então é importante sim deixar claro isso, né? Existem vários, não só situações de curadoria, mas como vários formatos de curadoria. E assim, ouvir também o que a Simone sempre traz, né? É sempre com um carinho tremendo para conosco, para com o nosso trabalho, principalmente assim, o trabalho do Evandro voltado à fotografia, porque a Simone sempre teve um carinho muito especial conosco, né? Em todos os sentidos. Essas coincidências que não são coincidências, não é, Simone? De se encontrar em pleno Maranhão, assim, do nada. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Não é? São coisas maravilhosas, assim, que a vida nos trouxe privilégios, né? Eu posso dizer que conhecer Simone, conhecer o Pitella são privilégios. De poder trabalhar com o Evandro também são privilégios que a nossa existência nos traz, né? E principalmente esse universo da imagem, seja no cinema, seja na fotografia, o universo da imagem, o que nós buscamos expressar, o que nós queremos trazer, o que nós buscamos com isso tudo, né? Economicamente nem sempre é gratificante, a gente sabe disso, mas o prazer que isso nos traz, o estar com as pessoas, o estar nos lugares, a energia que nós geramos e colocamos em cima de cada trabalho, isso é muito importante, muito intenso. E até no início dessa curadoria também eu sempre me colocava de fora, no Epitel, você lembra no início? Eu dizia, não, o trabalho é do Evandro, mas depois que eu passei assim a refletir quando vocês colocavam, não, mas você estava ali, e realmente eu estava ou atrás, ou na direita, ou na esquerda, ou iluminando alguma coisa. Então tem a minha presença nessas imagens também, não em todas, é claro, mas tem a presença. Isso sempre vai ser muito forte, né? Sempre vai ser muito intenso. E você, Simone, você tem alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer para nós sobre o processo curatorial? Eu quero fazer uma pergunta para o Evandro. Quando você sai fotografar, Evandro, você sai em mente, hoje o meu foco é tal assunto, hoje eu quero fotografar água. Ou você sai de corpo, alma, coração aberto para que as imagens entrem em você, te toquem, te afetem e você fotografa. Como é que é? Acontece das duas formas. Algumas vezes eu faço um planejamento de, por exemplo, de localizar uma cachoeira ou uma montanha, uma região, e ir para fazer a foto naquele lugar. Então aí eu já começo a ideia, já começo a imaginar uma imagem, e quando eu chego eu tento ver se eu consigo criar. Mas isso são questões bem específicas, mas a maioria das vezes, o que eu também gosto de fazer, é de achar um lugar que eu acho assim, pode ser que tenha uma coisa muito interessante aqui. Geralmente eu vejo foto de satélite, eu vejo o relevo, eu vejo assim, tem alguma coisa que eu acho que vale a pena conhecer. E eu vou, assim, para explorar. De pegar e começar com o equipamento, sair andando e descobrir o que tem a cada passo, né? Então, já teve momentos que eu acabei andando bastante e não consegui nada, outros momentos a gente acabei encontrando coisas incríveis que eu nunca imaginei, né? Então, assim, eu acabo tendo deixando também bastante essa parte, mesmo quando eu escolho um lugar, né, defino assim, uma imagem que eu preciso, né, até para um livro, eu preciso fazer a foto de um moinho, como aconteceu, que eu fiz em Santa Catarina.
eu fui, só que aí você acaba descobrindo que tem uma cachoeira ao lado, aí eu já quero seguir o rio, então eu já vou além, já vejo que tem um lago, já vejo que tem umas flores, uma vegetação diferente, então sempre, cada vez assim, eu acho que eu tô cada vez ficando desse jeito, tá ficando mais forte em mim, e sempre querer ir mais além. Então eu tô tendo que me controlar para não continuar seguindo, porque senão eu tô percebendo que eu chego no rio, a minha vontade é quanto mais eu puder andar, porque eu tenho a sensação que depois daquela curva vai ter alguma coisa incrível. E realmente, muitas vezes eu encontrei coisas fantásticas, fantásticas. E logo ao lado de uma ponte, uma estrada, alguma coisa simples, você acaba encontrando coisas realmente bonitas, né? E o Maranhão foi uma experiência assim que realmente foi fantástica. Eu tinha pouquíssimas informações e acabei vendo muitos locais com fotos de satélite. Tentei entrar em contato com prefeituras, com pessoas da região para ver se me diziam alguma coisa. Então, assim, pouquíssima coisa me passaram. Eu acabei indo e explorando. E até, assim, existiu muito... Eu gosto de deixar também como se diz, né, o destino levar, né, a intuição levar. E às vezes algumas coisas acontecem que são inexplicáveis. A gente estava no Maranhão, uma situação bem interessante. Eu queria fotografar a Caatinga no Maranhão. E eu perguntei para os maranhenses da capital, do interior, de vários locais, aonde que tem a Caatinga para fotografar. Eu queria fotografar o Vaqueiro de Couro, queria pegar essa vegetação que é pouca, mas existe. E todo mundo falou assim, não, isso não existe aqui, não tem no Maranhão. Aí a gente estava, aí por foto de satélite, pelos mapas do IBGE, do ICMBio, eu fui localizando as regiões de vegetação e a gente acabou indo para conhecer. E a gente estava passando numa estrada, de repente a caminhonete quebrou. E assim, por sorte, a roda não saiu totalmente, ela quebrou o eixo da roda dianteira. E a gente acabou parando na frente de uma casa. Uma casa feita de barro, de taipa, com telhado de palha. E aquelas famílias foram muito receptivas, nos acolheram, né? Nos deram uma casa que era da filha deles, que estava fechada para a gente ficar. E a pessoa se disponibilizou de levar a gente, né? Foi o Edemar, de moto, 50 quilômetros, quebramos a caminhonete a 50 quilômetros de distância de uma cidade. A gente estava realmente no meio, assim, do nada. E o mais incrível é que quando eu entrei na casa, que eles deram um almoço pra gente, quando eu olho atrás da porta, um gibão de couro. E aquele gibão já surrado, aquele da lida mesmo, sabe? E eu falei assim, nossa, quem que é o vaqueiro? Daí, não, eu aqui, né, mostrou tudo. Daí, poxa, podemos fazer uma foto, né? Daí a gente, não, vamos fazer no final do dia, assim, a gente faz. As fotos ficaram incríveis. Sabe aquela coisa assim, eu estava buscando isso há muito tempo e eu simplesmente a gente acabou quebrando na frente da casa deles e poxa, a foto ficou fantástica, está no livro, né? Realmente. Então, assim, tem muitas dessas situações, eu gosto muito disso, algumas coisas a gente acaba assim, tem um ponto turístico que você sabe que vai dar umas fotos interessantes. Mas também eu gosto de explorar, eu acho legal isso, muito, muito legal, sair fora. Quando eu estive no Peru, Bolívia, eu fazia muito isso. De você estar na cidade turística e você pegar e caminhar, sair pelo entorno. Aonde tem turista, eu vou para o lado oposto. Então você acaba encontrando lugares realmente incríveis, assim, que pouquíssimas pessoas conhecem. Mas eu acredito que isso tem muito a ver com isso que eu falei da contemplação da beleza, né? Que para mim, o fotógrafo, ele é isso, você ter essa sensibilidade, essa percepção de perceber que ali tinha aquele gibão, o nome, né? Gibão. Tinha ali e que tinha uma situação que te provocou, que te instigou a fazer as fotos.
Isso é fotografia, né? Isso é lindo demais. E essa questão da curadoria que o Pittella traz, Pittella, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu estou falando enquanto leitora, tá? Uma curiosa. Por favor. A paleta de cores desse livro, Passagens, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque ela realmente está muito bonita. Como que é o teu processo quando você... para essa edição, essa seleção, como colocar porque é um livro que tem muita cor, né? As fotos trazem muita cor e acaba sendo às vezes um pouco perigoso de como lidar com todas essas cores, que não fique poluído, que não fique confuso visualmente, né? Então, o que pode ser um atrativo, como você mesma fala, da cor, ela é um perigo, curatorialmente falando, né? E isso foi muita conversa com o Edmar e com o Evandro, muita coisa veio desse questionário que eu passei para o Evandro, e teve um processo que você vai lembrar que o livro está dividido em capítulos, que são palavras. Essas palavras, para nós chegarmos nessas palavras, nós tivemos muita conversa e muita história pessoal. E aí eu, claro, ia anotando tudo e tal, papapá. E daí eu preciso, mesmo que seja um livro digital, eu preciso das imagens físicas. Então eles imprimiram centenas de fotos, 10x15, e eu espalhava no meu ateliê, né? E ficava trabalhando em cima dessas imagens, olhando, passeando, mexendo, lembrando. Eu estava sempre com o questionário em mãos e também a nossa busca das palavras, né? Que são as palavras capítulo, né? E aí, claro, eu como curador, eu não tenho essa postura também de, é isto. Tem curador que trabalha assim, olha, vai ser assim, assim, assado, são estas e pronto. Eu, a cada capítulo, eu trabalhava capítulo por capítulo. E a cada capítulo eu mandava para eles a minha sugestão e explicava o porquê da sequência. Então, a palavra final era sempre dos dois. Teve coisas que eu falei, não, mas essas imagens realmente não vai dar, explicava por quê, daí eles concordavam, ou eles falavam de outras imagens, tá, então mexe aqui, mexe ali. Mas eu sempre procurava, por isso também da pergunta do silêncio, da cozinha, da música, teve capítulos que eu me baseei em músicas que o Evandro gosta. Teve capítulos que eu me baseei em cozinha mesmo. Que é como colocar um tempero. Todo tempero é gostoso, mas se você errar a mão no tempero, acabou a comida, né? E a cor é um grande tempero. Então, eu me baseava muito nisso também, sabe? No ritmo e no tempero. Trabalhar a cor como tempero, sabe? Não sei se eu te respondi. Sim. E gostei dessa frase. E foi um processo difícil, não é, Pittella? Porque o único encontro que nós tivemos foi justamente assim, quase que a 5 metros, para te entregar um envelope com as imagens, com as fotos, sim, porque foi no meio dessa pandemia toda, então toda essa curadoria ela foi remota, né, em reuniões. Uma curadoria pandêmica. E foi um processo de a gente se conhecer virtualmente, né? Nós fizemos muitas reuniões, claro, online, né?
muitas. Mas foi um processo enriquecedor para nós. Foi maravilhoso. Mesmo que a distância. Eu confesso que é a primeira vez, não é, Evandro, que a gente tem uma curadoria nesse sentido, sim, e esse olhar todo, e esse trabalho que foi realizado. A gente sempre fazia intuitivamente, mas agora, principalmente, eu creio que já aprendemos muito com o estudo, né? E a gente percebe a necessidade desse processo, de ter um olhar de fora, de ter um olhar que consiga captar o que a gente não está vendo. Não é? E você, Evandro, o que sente assim com relação ao processo da curadoria? Qual foi as tuas dores? Quais foram as tuas dores, né, de ter que se desapegar e, enfim? Assim, foi uma experiência muito interessante, por eu tenho um jeito de ser muito lógico. Então, para organizar as fotografias, seria de uma forma cronológica. E até é assim que eu tinha apresentado a proposta para o Pitela. E quando ele me passou a ideia da organização das fotografias e o arranjo que ele fez, eu achei assim incrível. Eu nunca tinha imaginado fotografias que são realmente de lados opostos do Brasil reunidas, e elas tinham uma consonância incrível. A cor, tudo combinava muito bem. E eu achei isso muito interessante. Realmente eu não tinha parado para ver a fotografia dessa forma. Para mim, assim, eu acabo organizando tudo muito por data, a sequência, ou por locais que eu acabei fotografando. E esse projeto, ele faz muito tempo que eu tenho ele. E eu queria mostrar um pouco dessa jornada, dessa passagem, até foi aí que nós chegamos nessa ideia do nome, né? De todos esses anos que eu percorri o Brasil, né? E essa diversidade, e colocar isso numa forma que dê um sentido, para mim é mais difícil. Assim, dependendo do tipo de trabalho, é mais fácil a gente acabar realizando uma organização, né? Quase uma reportagem, você acaba tendo um roteiro. Então, é mais fácil de você fazer. Mas um livro, esse tipo de livro, e essa ideia de passagens, ele acabou sendo mais complexo de organizar. Eu tinha tentado muitas e muitas vezes, eu não conseguia fazer essas imagens ter um sentido. Principalmente porque são imagens de vários lugares, né? Totalmente diferentes. Né? Elas não têm, assim, não é uma matéria que você possa dizer que tudo aquilo faz parte de um assunto, né? Mas a forma que foi colocado, como você organizou os capítulos e a sequência, a cor, isso realmente foi muito interessante. Fez eu ver a fotografia de uma outra forma. E, nossa, são composições que eu nem imaginava, né? Achei muito interessante. E, assim, uma dúvida que eu tenho, o processo para curadoria da fotografia para livro é o mesmo com uma exposição? Basicamente, sim. Às vezes muda alguma coisa, porque às vezes no livro vão 200 imagens e na exposição vão 80, sei lá. Então muda um pouco, às vezes na quantidade, muda claro, é uma exposição que, dependendo, cabe uma imagem de 1,5 metro por 1 metro, né? Porque tem imagens no livro que eu gostaria que tivesse 20 metros, né? Outras 10 centímetros, não pela qualidade, não que uma é pior ou melhor que a outra, mas pelo que a força, o impacto, enfim, e tal. E então muda um pouco aí, né? Mas eu gosto muito de uma ideia da Rosângela Renaud, em que ela fala assim: o livro é uma forma de exposição e a exposição é uma forma de um livro, porque da mesma forma que a exposição, você vai percorrer a exposição. O livro você também percorre, né? O folhear, é um percorrer, é um andar. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa ideia. O livro como exposição, a exposição como livro. Claro que vão ter essas situações de quantidade, de tamanho, enfim.
né? Às vezes, o papel que a foto vai impressa para uma exposição é completamente diferente do papel impresso do livro. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas a exposição tá... eu gostei mais do livro, ou vice-versa. Às vezes é a questão da impressão, é do papel. Muitas vezes é o ritmo, dado num, dado no outro. Né? Que daí é pela quantidade. Eu acredito que tem a ver também pelo momento que a pessoa foi ver, como que ela estava quando ela foi ver a exposição, por exemplo. Perfeito, né? Tem isso também, tem, claro. Claro. Porque, às vezes, eu vejo folhei um livro, vejo um livro ou uma exposição que não me tocou tanto. E depois eu vou rever e me toca. Está tocando sino, falando em tocar. Lindo, eu ia falar do sino, que é onde que está tocando esse sino, lindo. Lindo. Aqui Mas tem é bem sino. isso, Simone. É bem isso. O livro... Espera aí que eu vou fechar a janela. Não precisa, não precisa. Tá bonito. Simone, eu gostaria de perguntar para você, né? Porque, como você colocou, você é artista, é fotógrafa, é professora. Tem um cachorro aí, por causa do sino. Tadinho. Porque você também tem assim uma forma de se expressar, um sentimento, não vou dizer fora do comum, mas muito grande. Você tem uma sensibilidade gigantesca. Né? Como que você se olha, como você faz a sua própria curadoria, porque você faz livros também, né, de fotografias. Eu lembro das crianças, das mães, e todo o teu processo. Né? Como que você se olha nessa tua autocuradoria, assim, para isso tudo, para essa seleção? No trabalho comercial, ele é mais complexo, porque quando eu sou contratada para fazer um trabalho, eu nem sempre posso... a conclusão do livro eu sugiro, e nem sempre o que eu sugiro, o que eu construo, a pessoa que me contratou concorda. Então, é um caminho do meio. Eu já tive crises por conta disso, mas eu acredito que o caminho do meio, nesse momento, ele é o que tem para ser. Se uma família me contrata para fazer um trabalho, primeiro eu agradeço que eles me contrataram, porque eles confiam no meu olhar, naquilo, na forma que eu fotografo. A narrativa visual que vai para o livro é uma construção que eu faço junto com eles, é uma parceria. Então, foi como o Pitella colocou, ele coloca algumas ferramentas, ele mostra algumas ferramentas e leva para vocês. E no trabalho comercial que eu faço, é meio parecido. Só que, às vezes, eu preciso ceder, porque é o que eles preferem, né? E tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Mas existem alguns critérios que eu sigo. Eu sigo paleta de cores, que eu trabalho, e como você falou, sim, a minha sensibilidade no trabalho lá, eu sou o Evandro, ele fala que a técnica é meio carro-chefe dele, né? Ele tem a técnica como
o principal. E eu já é o que me afeta, é a emoção, é o que me chama, principalmente quando se trata de criança. Fotografar crianças, eu até trouxe algumas crianças aqui que eu fotografei no Maranhão, né? A fotografia de criança, ela acontece, a fotografia espontânea. Porque criança é pura espontaneidade. E se você, às vezes, fica querendo construir demais, você desconstrói. E no livro que você me perguntou, eu coloco a emoção, a sensação. E junto com a família ou com quem me contratou, a gente chega no resultado final. Mas uma coisa que até eu quero depois não sei se você vai passar esse link, eu quero passar para os meus alunos. Claro, com certeza. Uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos é essa questão da sensibilidade do olhar. E isso a gente está falando muito aqui, cada um na sua área, né? O Pittella trouxe uma coisa linda sobre curadoria, que ele fica... Eu acho que, Pittella, você fica um tempo namorando o projeto, né? Você vai dormir pensando no projeto, você sai, você está na rua, alguma coisa te chama e você pensa no projeto. Isso é tão bonito, essa construção, é como meio que está gestando, né? Você está gestando uma ideia. E eu converso muito com os meus alunos sobre isso, que a fotografia, porque hoje as pessoas estão muito em redes sociais, elas fotografam para redes sociais. E a fotografia acaba sendo muito passageira, né? Muito passageira no sentido de não parar para olhar, não parar para olhar. Eu amo essa foto. Eu adorei essa foto. Adorei. Eu gosto muito dessa imagem. Amo. Isso é parar, né? E eu no adorei Maranhão tem muito. A gente sai totalmente desse mundo maluco que a gente vive na cidade. O Maranhão, ele nos desloca, né? Ele nos desloca. É incrível. A gente conheceu o Maranhão em 2011 e a partir de então foi assim uma transformação em nossas vidas por completo, né? Acho que foi o que deu louca de saudade de lá. O start para você também, né, Evandro, em relação à fotografia. Bom, a gente já estamos chegando no nosso tempo. Evandro, eu gostaria que você falasse as breves palavras assim, talvez o que você não tenha dito ainda sobre o Passagens e esse processo de curadoria, conhecer o Pittella. A Simone faz um resumo dessa vivência toda, né? De tudo isso o que já aconteceu, o que está acontecendo, né? Eu coloquei umas imagens aí do Dunas, que é um projeto novo que vai surgir, que o Pittella também já está fazendo trabalho conosco. Então, fala aí, Evandro. Então, o projeto, assim, eu tô achando ele que tá tomando um corpo, assim, interessante, porque eu tô vendo as pessoas olhar o trabalho e me dizer algumas coisas que eu não imaginava. Então, isso realmente tá indo além do que eu imaginei, o projeto. E foi uma forma interessante, assim, de acabar mostrando um pouco desses anos todos de fotografia que eu tenho e começar a perceber, através do olhar agora, né, de outras pessoas que estão olhando o meu trabalho, de ver como elas enxergam o que eu fiz. E isso é legal, porque são pontos de vista que eu não imaginava. Então, isso realmente assim como começou na curadoria,
agora o feedback que eu tenho das pessoas que estão vendo o livro, que viram, né, o processo, que algumas imagens, né, realmente está sendo muito interessante, muito animador, assim, até para próximos projetos, de ver coisas que eu realmente tinha passado despercebido, né? Mas é isso. Eu agradeço muito, né, a paciência do Pitela por todo esse trajeto, né, do livro. E realmente agradeço também a Simone, que, nossa, faz muitos anos. Nós conhecemos desde quase quando eu comecei a fotografar, né? Foi. Eu tinha acho que 1 ou 2 anos já trabalhava com fotografia, e a partir daquele momento, ali, quando nós acabamos saindo, né, nós tínhamos escritório no São Francisco, em Curitiba, e aí a gente acabou saindo do escritório. Foi naquele momento que eu acabei mudando bastante a minha vida na fotografia. Foi depois de uma viagem para o Maranhão que a gente acabou realmente... Eu acabei tendo uma mudança, uma epifania, e aí comecei a buscar essas imagens, né? E esse tipo de trabalho é o que realmente me... até numa outra conversa, num curso que foi feito em Santa Catarina, eu falei, né? Me perguntaram o que é a fotografia para mim. A fotografia para mim é a minha vida. Eu acho que eu não sei... se eu não fotografasse, eu acho que eu não conseguiria viver, sabe? Seria alguma coisa que falta. É estranho, sabe? Até é muito mais. A fotografia é realmente a forma que eu achei para me expressar, e eu adoro fazer isso. Realmente é a minha paixão, algo muito além. E ele tá me subvertendo, né? Porque eu estou vindo no caminho inverso, saindo do cinema e indo para esse mundo da fotografia, porque a partir do olhar do Evandro, eu comecei também a contemplar mais, a perceber mais, né? Eu vinha da televisão, enquanto a imagem rápida, a coisa da emergência, e eu passei num processo de descondicionamento do olhar. Essa situação que a Simone falou hoje, todo mundo quer as redes sociais e tem que colocar tudo o tempo todo, né? Então, a gente traz um pouco disso da televisão também, de ter que filmar, de ter que mostrar, aquela coisa rápida. Não, agora já estou mais desacelerado, né? Então a gente aprende a contemplar, e nem tudo tem que ser mostrado, né? Nem tudo a gente precisa mostrar, tem coisas que a gente tem que guardar só para nós. Assim, é um pouco de egoísmo, sim, né? Mas faz parte também. Eu acho que faz parte. Pitela, tuas considerações? Bom, o livro chama-se Passagens, né? E a Simone fala em gestação, uma gestação curatorial, né? E eu penso que essa gestação, o nome do livro Passagens, é isto. O livro é a história da transformação também de duas pessoas, Edmar e Evandro, né? E também uma passagem, ou seja, é um rito, né? A gestação também é um rito. E aí eu penso nisso, assim, né? A curadoria como um rito, né? E que tanto os artistas, Edmar, Evandro, o curador Roberto Pitela, oferecem, né, aí para o público aqui representado pela Simone, que também façam um rito de passagem através deste livro, porque é possível fazer isso. Através do quê? Da palavra que vocês falaram muito e que eu amo cada vez mais, que é a contemplação. A contemplação hoje é um ato heróico. A contemplação hoje é um ato de resistência. Então, completamente. E eu, como curador, tive a oportunidade de mergulhar, Simone, na contemplação, no trabalho deles. Então é isto. E vocês me proporcionaram isto. Né? E nós que agradecemos o aceite, né? Porque
você nos recebeu de braços abertos. E Simone, assim, a gente tem muito a agradecer, porque você faz parte dessas passagens. Legal. Nossa. Legal. Que Como essa bonito. luz que está vindo, que eu estou aqui, eu optei por essa luz natural que eu estou sem. Essa luz que está passando aqui na sala, que vai e vem. Muito bonito. Gente, obrigada pelo convite, fiquei feliz de estar aqui com vocês. E eu também concordo com o Pitela, e também tem sido a palavra contemplação na minha vida de uns 2 anos para cá. Ela tem estado muito presente não só como verbo, mas como ação, porque quando eu me permito contemplar, eu paro tudo. É uma meditação. E isso faz com que tudo fique viva, tudo fique vibrando, fique pulsando. Eu me torno um ser vivo. Como a natureza, eu sou natureza, eu me torno esse ser vivo. E isso sim é um ato de resistência, porque quanto mais sensível nos tornamos, mais vivos a gente é. Por isso que o mundo precisa da arte. A gente se alimenta da arte. Bem rapidinho, hoje de manhã eu estava podando as rosas do jardim da minha mãe, e daí eu fiquei olhando para elas e pensando, para que servem rosas na vida? Para olhar a beleza e cheirá-las. É essa a mensagem que eu quero terminar. Parabéns, gente, o livro está fantástico. Gente, obrigado de coração a participação de vocês, que possamos contemplar muito mais, que possamos ter mais curadorias do Pitela, mais participações e passagens com a Simone, mais fotografias do Evandro e mais imagens, porque nós precisamos encher esse mundo de alegria, de cor, de vida, né? Nesses momentos que precisamos cada vez mais. Agradeço a vocês de coração. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.